E aí pessoal, tudo certo com vocês? Estou aqui de novo, né? Pelo esse cenário aqui, vocês já devem saber onde é que eu tô, né? Tô aqui novamente na Quinta da Boa Vista e hoje é a minha segunda aula aí e eu vim visitar o Museu Nacional juntamente com a minha turma, né? Que faz parte da aula de extensão, conhecendo o Museu Nacional. E hoje a gente vai entrar de fato no museu, né? Para ver como é que tá a situação aí do museu pós-incêndio, né? Como é que tá essa questão da arqueologia, né? Então a gente vai acompanhar, né, um pouquinho aí desse processo, né? Não tudo, até porque não tem como visitar ele por completo. E a gente vai acompanhar um pouquinho, né, desse processo aí, né, desse trabalho da galera da arqueologia, da galera da história, da arquitetura, porque tem muita gente envolvida nesse trabalho aí da restauração do museu para recuperar aí a história, a memória. Vou tentar filmar o máximo possível aí pra vocês, beleza? Pra quem assistiu o primeiro vídeo, né, sabe que eu consegui chegar até mais ou menos ali, depois ali daquele vaso, né? Hoje já não consegue mais, tá com esses tapumes aí, né? Mas eu vou lá do outro lado aí e vou mostrar um pouquinho pra vocês, até porque tem a galera trabalhando ali, ó, não sei se dá pra ver, mas naquela portinha ali tinha um moço no andaime, né? Tá fazendo a restauração ali da parte de dentro. A parte de fora já foi restaurada, né? Já foi inaugurada, já teve a inauguração já da fachada. E aí, se eu não me engano, em 2026, uma parte do museu ele vai ser reaberto, né, ao público novamente. E a gente tá aí nessa expectativa, né, e acompanhando, né, um pouco aí do processo de reforma e de restauração. E uma coisa que a galera fala muito, né, durante as aulas, né, porque houve esse incidente aí infeliz na nossa história aí do Museu Nacional, que a galera parou de trabalhar. Muito pelo contrário, a galera continua trabalhando, tem muita gente envolvida aí nesse processo aí da restauração, também da composição de acervos, né? Até porque muita coisa se perdeu e a galera meio que tá compondo agora novos acervos. Uma coisa interessante, né? É só porque é um museu, quando a gente pensa assim, museu, já pensa logo obra de arte, quadro, essas coisas não. É um museu aí de artes naturais, se eu não me engano, acho que é esse o nome. Por isso que tem o meteoro, tem esqueleto de baleia, esqueleto de dinossauro. É um museu já específico para essa área, né? Diferentemente, sei lá, do Louvre, né? Quando eu tava na escola, não fazia a mínima ideia. Tipo, pra mim era só mais um museu, mais algum lugar que pegou fogo e só. Depois que eu fui entender a dimensão aí dessa parada, né? Do fogo e tudo mais. E, cara, mais do que ninguém, né? A galera que trabalha aqui no museu sabe que, cara, a falta de recurso, a falta de dinheiro é muito grave, tá ligado? Pra nossa história. Isso é um fato, isso aqui é uma prova viva. A falta de recurso, a falta de apoio ao conhecimento, aos estudos, à ciência, isso é um fato, assim, que tá vivo, cara. Isso aqui é a prova viva disso, entendeu? A gente tem que se inteirar mais, sabe, da cultura, da informação e cobrar as autoridades de uma forma geral, tá ligado? Isso é porque o governo de direita ou esquerda. Cara, a gente tem que cobrar, tá ligado? Porque isso aqui faz parte da nossa história, isso aqui é a nossa memória. Mas eu nem moro aí no Rio de Janeiro, mas, cara, faz parte, isso aqui é o Museu Nacional. Então, nacional, Brasil inteiro, entendeu? Então, você faz parte disso, você pode cobrar. Isso aqui vai muito além da família real, até porque a família real morou aqui, mas antes da família real tinha muita gente aí, entendeu? Então, assim, é uma coisa que tá aqui, sabe, é acessível, mas não agora, né? E como eu falei, se você é cria do Rio de Janeiro, com certeza já veio aqui em algum momento da sua infância, ou pelo menos vim aqui, né, quando vim aqui na Quinta, e sempre viu o meteoro, né? E eu vou mostrar, né, se o meteoro tá lá ou não, mas ele sobreviveu a esse episódio lamentável aí da história do Museu Nacional. Então, sem muita enrolação, vamos partir lá pra visita aí, vou mostrar um pouquinho pra vocês. A gente encontra piso anterior, contrapisos anteriores, estrutura de parede. Então esses são os nossos artefatos, assim, é o que a gente trabalha e que diz muita coisa também sobre o edifício. As vigas que estão expostas estão torcidas por causa do fogo.
por causa das altas temperaturas. Aqui foi uma das partes mais quentes do incêndio. Foi a primeira como começou. O laudo era que foi um curto no ar-condicionado, que ficava aqui. Foi crescendo aos poucos. Então a parte de baixo é a parte mais antiga. Você vê o método construtivo é de pedras maiores com pedras menores encaixadas. Era uma técnica construtiva que a gente não tinha visto ainda. E é assim que a gente consegue acessar uma parte muito importante desse edifício, que é a estrutura desse edifício e o trabalho por trás desse edifício. Para a gente construir uma parede, a gente precisa colocar numa coisa estável, né? Uma rocha, ela pode ser estável o suficiente para subir uma parede. Mas eles escavaram a rocha a quase 1 metro de profundidade para conseguir colocar a parede no meio e ter a estrutura. Então, a gente tem acesso ao método construtivo que foi utilizado aqui e mais, as condições de trabalho das pessoas que fizeram essas paredes. Então, você vê a situosidade não só do palácio, mas também dos métodos construtivos e que só foram utilizados porque era de mão de obra escravizada. Não sei se vocês conseguem ver, toda a extensão aqui da parede tem umas ranhuras na rocha. Tem algumas hipóteses, mas a gente ainda não conseguiu comprovar nenhuma. A gente pensou que elas tivessem sido quebradas, porque tem aqui, ó. Aqui nesse canto, isso aqui é uma rocha só. Não são duas encaixadas. Ela é uma rocha quebrada em L para fazer a dobra. E depois que a gente vem aqui pro lado, não tem mais essas ranhuras. Então a gente pensou que de repente era uma parede maior, eles escavaram para fazer isso, mas também por que fariam isso? E também tem outra hipótese que é de fazer criar aderência. Criar a aderência da argamassa, para fazer o acabamento. Mas é uma coisa interessante que mostra essa presença de instrumentos, né? De ferramentas que provavelmente, potencialmente, são de ferro, que é muito utilizado em pedreiras no geral. E aí, tanto que a minha pesquisa é isso, entender os trabalhos nas pedreiras e como eles estão relacionados aqui. Tem várias pedreiras aqui do Rio de Janeiro, muitas eram no centro da cidade, que hoje a gente não vê, não conhece, não sabia que existia, mas elas estavam lá e que foram desativadas justamente porque eram feias para o ambiente do centro, que não cabia mais, fazia muito barulho, fazia muito poeiro, fazia muito tudo, e foram desativadas e hoje em dia ficam no interior do Rio de Janeiro, mas que elas estavam ativas. Então, justamente entender essas rotas que vieram as pedras para cá e entender as pessoas que estão relacionadas a essas pedras, né? Porque tem os trabalhadores das cidades, os que ficavam nas pedreiras, os trabalhadores do palácio, que faziam também as instalações, se eram os mesmos, se não eram. A gente tem registro de curso para fazer cantaria, para fazer polimento de rocha, Então a gente tem várias coisas relacionadas a esse trabalho que vão ser mais desenvolvidas, espero. Estou aí para isso, para a gente contribuir com essas outras narrativas a respeito aqui do palácio, porque essas pessoas estavam aqui, elas fizeram isso aqui, né? Então esquecer elas e manter elas esquecidas é tão violento quanto. E uma das formas que a gente encontrou foi essa, de associar o trabalho da construção do edifício dentro do palácio, né? Porque a maioria das sondagens que a gente fez foi dentro do palácio, agora que a gente está começando a fazer do lado de fora, a Ana vai explicar para vocês direitinho. Mas tem justamente essa dificuldade da gente associar essas pessoas aqui, colocar essas pessoas de volta aqui. E essa é uma das formas que a gente está encontrado de trazer essa narrativa e de, enfim, visibilizar, enfim, essas pessoas, né? Por mais que não tenha sido uma surpresa tão grande, a gente não esperava esbarrar com isso aqui. A gente tem um trabalho junto à engenharia, museologia, e aqui fez uma sondagem por parte da engenharia, que a gente veio acompanhar essa sondagem, até que nos deparamos com duas estruturas, que é esse reservatório
e a mureta ali embaixo. Qual é a questão desse reservatório? Inicialmente ele estava fechado, isso aqui estava no cimento e tijolo recente, então ficou aquela grande questão, o que é isso, o que tem dentro. Agora, quando a gente abriu, tinha um lixo muito recente mesmo, lixo data de fabricação das coisas de 2015, ou seja, foi tampado recentemente isso aqui. Mas qual é a grande questão referente a isso? A questão da água do palácio é um ponto de estudo, por quê? A água aqui ela não é tão fácil assim de conseguir. Então existem até pessoas com interesse de estudar como era a captação de água aqui, e a grande questão desse reservatório é que a gente só tem uma tubulação acoplada a ele. A gente encontrou aqui com alguns materiais bem misturados, mas a gente encontra muita louça, muito osso de restos alimentares também. A gente encontrou alguns materiais do dia a dia, como agulha de crochê, alguns itens como um cabo de escova feito em osso, então são mais antigos. E como a Marina disse, se eu não me engano, isso aqui era uma área frequentada pelos trabalhadores e pelos escravizados. Dá para perceber que ela cercava os jardins do palácio. E aí a gente tem alguma questão legal sobre a própria argamassa, por exemplo. A Luísa e a Marina falaram daquela rocha que foi escavada para servir de base. Aqui a base é a própria estrutura. Você tem aqui esses dois lados, que são embasamento para sustentar a própria mureta, que a gente chama de superestrutura, que está aqui. Uma base com rochas mais robustas, rochas maiores, e a mureta composta por rochas um pouco menores. A visita acabou de terminar aqui, agora eu tô indo embora, mas vocês viram aí pelas imagens como é que tá a situação, né? Ainda tem muita coisa para ser feita, muita restauração, muita descoberta, né? Até porque, como eu disse, né, tem essas pesquisas aí da arqueologia que estão descobrindo novas coisas. Então, como eu disse, né, vamos aguardar aí 2026 pra gente poder aí aproveitar de fato pelo menos uma partezinha do Museu Nacional. E é isso, galera, tá? Se você gostou, já sabe, né? Deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo. Valeu! Então, gente, aqui é a nossa praça, né? Que a gente montou aqui de exposição. A gente fez um diorama de um acampamento da Segunda Guerra Mundial. Composto pela barraca, itens do dia a dia, né? Do que os soldados se divertiam. As placas de identificação, a gente trouxe pouca coisa. Ali tem tanto tem a marmita para o soldado comer, capacete da Praça de Saúde, que é a praça que eu faço, ele está de mecânico. A gente faz parte de um grupo chamado Verde Oliva, que é um grupo de reencenação histórica da Segunda Guerra Mundial. E a gente veio aqui só para fazer um protótipo do nosso acampamento aqui na Quinta da Boa Vista, não era um evento oficial nosso, mas a gente está sempre no Museu, no Museu Aeroespacial, a gente faz exposições em escolas e tudo mais, sempre ensinando sobre história, sobre a Segunda Guerra Mundial, principalmente sobre a parte dos aliados, né? E a gente fala aqui sobre a Força Expedicionária Brasileira, né? Esse uniforme, os americanos, os soviéticos. E é um trabalho de história, de disseminação de história, de conhecimento que a gente tem aí. Então segue a gente lá, é Insta Verde Oliva. Pô, galera, eu ia encerrar o vídeo, né? Acabei encerrando, mas eu encontrei essa galera aí que faz um trabalho bacana aí sobre a divulgação aí da questão do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Tá aqui, pô, cara, é uma história que vale a pena estudar, entendeu? Até porque a gente sempre fica, Segunda Guerra Mundial
Estados Unidos, Europa, mas não, cara, o Brasil participou, tá? E participou aí numa parada muito importante lá na campanha da Itália, né? Já gravei vários vídeos aqui no canal explicando um pouco, né, da campanha da Itália, que o Brasil participou com a FEB, né, com a Força Expedicionária Brasileira, né? A cobra vai fumar e tudo mais. Depois eu boto o Insta deles aí pra vocês seguirem, dar uma olhada no trabalho deles, que vale a pena, tá? Troquei uma ideia com eles, gente boa pra caraca. E vale a pena seguir lá pra você que gosta de história do Brasil contemporâneo, Segunda Guerra Mundial, Era Vargas. Vale a pena a gente começar a valorizar a nossa ótica aí na guerra, né? E não só a europeia e a americana. Mas é isso, agora sim, de fato, vou encerrar o vídeo, que eu tenho que ir pra casa, que daqui a pouco tem aula. Então valeu, galera, é isso.